Olá, tudo bom? Aqui é o Wellington Addison, da Fire Protection, e hoje nós vamos ver o que vem a ser a resistência ao fogo dos elementos de construção baseado na NPT 008 do estado do Paraná. Nós iremos ver também como calcular o tempo requerido de resistência ao fogo no caso de uma edificação existente ou antiga no estado do Paraná. Essa aula ela é uma resposta à indagação do nosso amigo Leonardo G. da Costa, que está fazendo um projeto e analisando, na verdade, a proposta de fazer um projeto de uma edificação classificada como F8, né, local de reunião de público, especificamente um restaurante. Só que essa edificação, pelo que ele me passou, ela é uma edificação considerada já existente, né? E nessa aula nós iremos aprender um pouco sobre esses termos baseado nas normas técnicas do estado do Paraná. Vale ressaltar também que se você for fazer uma análise, você observará que também se enquadra para o estado de São Paulo e para os outros estados que fizeram cópia das instruções técnicas de São Paulo, né? Bem, dando início, nós podemos comprovar os tempos requeridos de resistência ao fogo das estruturas em uma edificação por três métodos possíveis, três formas possíveis. A primeira é através da execução de ensaios específicos de resistência ao fogo em laboratórios. O que significa isso? Que você, por exemplo, quer determinar o tempo requerido de resistência ao fogo de um pilar, você deverá, em um laboratório apropriado, e geralmente esses laboratórios eles têm um forno, né? Forno grande, uma sala que é considerado um forno, e dentro dessa sala você vai construir esse pilar, né? Como se estivesse fazendo uma construção normal, faz o pilar dentro do forno. Por quê? Porque você tem que seguir o processo normal de construção, né? E após construído e o concreto e tudo já tiver ok, já tiver tudo seco, você irá submeter essa estrutura a temperaturas elevadas correspondente a um incêndio, né, que chegam na faixa de 750 graus Celsius acima. E você irá verificar como é que vai se comportar essa estrutura, até que ponto ela consegue suportar, a fim de mensurar a partir de que ponto, na verdade, que ela vai começar a perder suas características. E como você pode ver, não é nada barato fazer esse tipo de ensaio, além também que requer um bom tempo para poder tirar as conclusões de um laboratório. Provavelmente, dificilmente, na verdade, uma pessoa que está fazendo um projeto, ela vai utilizar deste método, né? Por ser muito custoso. A segunda forma é através do atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de resistência ao fogo, ou seja, os laboratórios fizeram ensaios em estruturas específicas com características já predeterminadas e dizem qual foi o tempo que essa estrutura suportou. Então, logicamente, toda vez que você for fazer uma estrutura e você usar as características já determinadas em um ensaio anterior, logicamente, se você seguir toda a etapa, essa estrutura que você está fazendo também vai resistir a um certo tempo ao fogo, porque você já sabe que já foi feito um teste com aquelas características que você está adotando. E a terceira forma, que geralmente a maior parte do pessoal que elabora projeto faz, é através dos modelos matemáticos, ou seja, modelos analíticos devidamente normatizados ou internacionalmente reconhecidos. Vale ressaltar que só um pouquinho trabalhoso, né, para fazer esse tipo de mensuração, né, da estrutura. Dando continuidade, a gente tem que observar o seguinte: vários estados eles
Todos, na verdade, possuem as suas legislações de segurança contra incêndio e pânico. Essas legislações, como você pode já ter observado, elas variam de estado para estado e também quanto ao seu lançamento. Por exemplo, tem estado que lançou seu Código de Segurança contra Incêndio no ano de 2013. Tem estado que é desde 1976. E então, você consegue observar que existem diversos fatores que influenciam nas exigências para as edificações existentes ou antigas. Porque, se você for ver, edificação de 1950 em relação às edificações que são feitas no dia de hoje, todas elas vão ser construídas, já foram construídas e estão sendo construídas, mas só que variam no enquadramento em qual norma elas irão ser exigidas quanto ao sistema de segurança contra incêndio e pânico. Você sabe que a engenharia ela evolui constantemente. Constantemente você observa melhorias, adaptações, falhas que são corrigidas, e na área de segurança contra incêndio também não é diferente. Edificações antigas, por exemplo, edificações que foram feitas antes do lançamento da NBR 977, que trata de saídas de emergência de dentro de edificações. Anteriormente a essa norma, o pessoal só cobrava um duto de ventilação dentro da antecâmara, né, para que vai dar acesso à escada enclausurada. E hoje nós observamos que não é mais feito esse tipo de exigência, né? Nós observamos que as antecâmaras agora possuem 2 dutos, né? O duto de entrada e o duto de saída. Isso é só um exemplo para você observar. Então, cabe a gente saber distinguir questões de edificações existentes e antigas para as atuais, para enquadrar nas cobranças. Por exemplo, as edificações existentes, segundo o COSCIP do estado do Paraná, no caso que a gente está fazendo análise hoje, provavelmente no estado de São Paulo também, e os outros que fizeram essas cópias, as edificações existentes têm o mesmo conceito, né? No caso do Paraná, a edificação que comprovadamente foi construída anteriormente ao ano de 1976, desde que mantidas as mesmas áreas e ocupação da época da sua construção. Então, edificações existentes são edificações anteriormente ao ano de 1976. Ressalto novamente, e isso é o caso do estado do Paraná. Já as edificações antigas, segundo o COSCIP do Paraná, são edificações que comprovadamente tenham sido construídas anteriormente à data de 8 de janeiro de 2012, desde que também sejam mantidas áreas e ocupações constantes no respectivo alvará de construção da Prefeitura Municipal, por exemplo. Então, qual é a diferença das edificações existentes e antigas? As existentes são construídas anteriormente a 76 e as antigas anteriormente ao ano de 2012, né? Sabendo disso, consultando a tabela 4 do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado do Paraná, nós observamos que as exigências que são feitas para as edificações antigas e existentes, elas diferenciam um pouco das edificações atuais, justamente por conta que a legislação naquela época divergia da que é a atual, né? Então, a norma técnica que irá tratar justamente desses tipos de exigências para as edificações antigas e existentes é a NPT 002, né? Fazendo a consulta na NPT 002, nós podemos observar o seguinte, que não basta só você dizer para o analista do Corpo de Bombeiros que a edificação ela é antiga ou existente. Sabe, isso porque eu digo isso? Porque várias pessoas às vezes agem de má fé, né, querendo eximir a edificação de um certo tipo de sistema, porque é custoso, é trabalhoso,
no dimensionamento, esquecendo o principal, né, que são vidas e preservação do patrimônio, né? Logicamente que eu sei que você que está nos acompanhando se diferencia porque tem buscado conhecimento, né, nesta área. Mas continuando, você tem que conseguir comprovar que a edificação ela é existente e antiga para, por exemplo, um certo tipo de sistema que é cobrado hoje possa ser isento por conta de várias características que a edificação talvez não suporte a adequação a esse tipo de sistema. Mas isso é um caso um pouquinho mais para frente, vamos dar continuidade. E como é que você vai comprovar se a edificação é existente ou antiga para o Corpo de Bombeiros? Na própria NPT 002, você vai verificar que ela tem um item que diz assim, a comprovação das edificações existentes e antigas, ela dá-se-á conforme o item 51257 da NPT 001, parte 2. Você pode ter observado que eu botei o 5 com uma cor diferenciada, um laranja, porque se você for verificar na NPT 001, parte 2, na verdade esse 5 é um 6, ou seja, lá no item 5126.7 da NPT 001 é que você encontra como comprovar que a edificação é existente ou antiga. Vamos continuar chegando nesse item. Você consegue comprovar que uma edificação é existente ou antiga apresentando o quê? Documentação original ou fotocópia autenticada que comprove a área construída, a ocupação e principalmente a data da edificação e áreas de risco existentes. Como você pode comprovar? Através do projeto de prevenção de incêndio, caso esse possua, já que a edificação é antiga ou existente, ou o projeto arquitetônico vistado pelos Corpo de Bombeiros, ou um alvará de construção. Projeto arquitetônico também aprovado pela Prefeitura Municipal, um certificado de vistoria de conclusão de obra, certidão emitida por outros órgãos públicos, registro de imóveis, laudo e outro certificado vistoriado do Corpo de Bombeiros, de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, através dessa documentação, documento original e fotocópia autenticada, você consegue comprovar a área construída, a ocupação e principalmente a data para que a edificação possa ser enquadrada como uma edificação antiga ou existente. No exemplo que o Leonardo nos enviou, ele está verificando uma edificação que se enquadra como um local de reunião de público, subitem F8, no qual nós chamamos como local para refeição, segundo o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Paraná. Local para refeição nós temos como exemplo restaurantes, lanchonetes, bares, café, refeitórios, cantinas e assemelhados. É interessante sempre quando você estiver elaborando um projeto de segurança contra incêndio, atentar quanto às classificações da edificação, quanto à área construída, a ocupação, a altura e o risco de incêndio. Neste caso específico, a ocupação é do tipo F8, local de reunião de público, local para a refeição. A altura da edificação ele nos passou é uma edificação de 4 metros de pé direito, ou seja, é uma edificação térrea, porque para exigências de sistema de segurança contra incêndio, a altura ela vai do piso da entrada da edificação até o último piso do pavimento habitado. Como a edificação ela só tem um pavimento, então a edificação é considerada como altura zero, ou seja, uma edificação térrea. Uma edificação térrea. A área construída nos foi passada foi de 1600 e... Vamos dar uma conferida. Vamos olhar aqui o e-mail. Uma edificação de 1.671 metros quadrados. 1.671 metros quadrados. Continuando, 1.671 metros quadrados. Sendo que ele vai analisar só 900 e pouco para
a verificação do tempo de resistência ao fogo. Dando continuidade, nós iremos verificar como iremos determinar o tempo de resistência ao fogo, em específico dessa edificação, que é uma edificação antiga. Para isso, nós temos o anexo D, que nos mostra o método do tempo equivalente para a redução do tempo de resistência ao fogo, do TRRF. Mas para que você possa fazer uso do método tempo equivalente para a redução, olha o nome redução, você primeiro tem que saber qual é o tempo que a edificação, por norma, é exigida que suporte ou resista a um incêndio. Você sabendo esse tempo, você pode usar esse método para tentar reduzir um pouco esse tempo que é cobrado por norma. Como eu falei para você, antes de você fazer uso da metodologia de redução de tempo, você tem que saber qual é o tempo que a edificação que você está projetando necessita resistir ao fogo. No caso aqui no anexo A, tabela tempos requeridos de resistência ao fogo, nós podemos observar aqui em específico, nós temos edificações do grupo F, ocupação local de reunião de público, no caso do Leonardo, F8, restaurantes, bares. E a gente pode observar aqui, ao lado da tabela, os tempos que são requeridos de resistência ao fogo das estruturas da edificação. Aqui em cima nós observamos a altura da edificação em metros, profundidade do subsolo, no caso específico é uma edificação terra, então não tem subsolo, essas duas colunas nós iremos pular e iremos entrar nessa daqui. A edificação ela vai se enquadrar como altura menor ou igual a 6, porque a altura, o pé direito é 6, só que a altura em questão de exigência é considerada como 0, né? Uma edificação terra. Então a edificação se enquadra como classe P1, altura menor do que 6, e nós, observando o F8, verificamos que o tempo requerido de resistência ao fogo é de 60 minutos, 1 hora de resistência ao fogo das estruturas da edificação. 60 minutos. Agora sim, nós, já sabendo o tempo requerido, podemos pensar em fazer uso da metodologia do anexo D, que trata justamente sobre o tempo equivalente para a redução do TRRF. Você está observando aqui a tabela, a qual ela já vem com uma fórmula, a gente percebe uma fórmula aqui, tempo é equivalente em minutos, temos uma constante, 0,07, temos a carga de incêndio específica do compartimento analisado, temos o produto, esse produto aqui, eles são os fatores adimensionais que levam em conta a presença de medidas de proteção ativa da edificação determinada conforme a tabela 1. Já iremos para a tabela 1. Temos o produto dos fatores adimensionais, olha só, adimensionais também, que depende do risco de incêndio. Na tabela 2 nós encontramos o produto desse fator. E também nós temos o W, que é um fator adimensional associado à ventilação do ambiente. Essa fórmula nós iremos adquirir o tempo equivalente em minutos para que a gente possa reduzir o que já é cobrado na tabela do anexo A. E vamos pegar o exemplo do Leonardo. O Leonardo falou que, vou abrir novamente aqui para você observar, a ocupação F8, pé direito de 4 metros, a área total da edificação é de 1.671, mas em específico só 903,48 metros quadrados, que é a área que ele está tentando calcular o tempo de resistência ao fogo, né?